Sejam todos bem-vindos a mais um EDS Podcast. Esse episódio é um oferecimento de EDS Comunicação e MS Acessórios. Vou estar falando com esse cara que é jovem, empreendedor, cara que eu admiro, já quase fui sócio dele, depois a gente vai conversar um pouco também sobre isso, mas tem uma história aí que com certeza vai de encontro a muitas pessoas, a muitas vidas aí, como a dele foi transformada. Isso aí a gente vai estar falando aqui. Eu quero que todo mundo conheça, né, nesse podcast, Simon Temples do Nascimento, o Simon. Ele mesmo. Beleza, Simon? Beleza. Cara, que satisfação recebê-lo aqui. Já tentamos marcar outras vezes, sempre comentávamos ali, né, quando se encontrava de ter esse momento, Sim. mas hoje vai rolar, hoje vai dar A gente certo. atrasou um pouco, né? Mas vai dar certo. Acontece. E aí, Simon, como é que tá as atividades aí como empreendedor, dono da MS Acessórios? Cara, o melhor momento, né? O melhor momento que a gente está vivendo lá, sem falar de que foi um processo, né? Um processo, uma escada. A gente foi crescendo aos poucos. Começou dentro dos ônibus, né? 13 anos trabalhando nos ônibus coletivos. Mas hoje estamos aqui já com a loja física. Para quem não conhece, MS Acessórios. Uma loja bem completa de acessórios para celular em geral. Não, tudo que você pensar de novidade, pode colar na MS Acessório Colar. que o homem tem. Cara, agora vamos entender um pouquinho dessa história aí, né? Tipo, você é cearense, raiz, nasceu aqui no bairro mesmo, Bairro, Vila, né? A Vila. na Vila Peri. E aí, como é que foi essa fase aí da juventude aí, no meio dos nascimentos? Ah, e para as pessoas inteirar um pouco mais, assim, o Simon, ele é primo da minha esposa, então às vezes eu vou chamar ele Da de família. primo, pode acontecer de eu chamar ele de primo, que realmente ele tem essa relação aí, é primo da minha esposa, e aí a gente sabe um pouco da história e a gente vai explorar isso um pouco. Como é que foi aí? Conta aí para a galera entender um pouco, antes de ser empreendedor, como que era esse jovem Simon aí na vila? É tudo um processo de Deus, né, mano? Às vezes ele coloca a gente para passar pela pior fase, para depois colocar a gente na melhor, né? E confundir a mente de muita gente. É desse jeito que Deus trabalha. Eu sou um cara que passei muito tempo na lama, no fundo do poço, né? Se você tem aí uma noção mais ou menos do que é o fundo do poço, foi o que eu vivi. E hoje, graças a Deus, vivo, como eu falei, na melhor fase da minha vida, né? Trabalhando, correndo atrás dos meus objetivos, de tudo que eu sonhei. Hoje está sendo realizado. Comecei a trabalhar dentro dos ônibus em 2010, né? Mas deixa eu te cortar um pouco aí. Esse trabalho no ônibus foi uma opção sua? Pô, eu vi uma oportunidade e fui? Ou você chegou a trabalhar de carteira assinada? Como que você Não, olhou pro não, ônibus e falou, cara, ali dentro eu não. vou fazer Eu já dinheiro? trabalhei de carteira assinada só um mês, um mês só, e vi que não dava para mim trabalhar de carteira assinada, né? Acordar, pegar um ônibus lotado, 6 horas da manhã é o pico do ônibus lotado. Aí foi por isso que eu deixei de trabalhar, por causa do ônibus lotado, e foi no ônibus lotado que eu fui trabalhar. Ele como transporte para ir pro trabalho, não, mas como monetização Como foi interessante. como um modo de ganhar dinheiro foi muito bom, né? Ganhar dinheiro para mim, não para os outros, né? Entendeu? Aí eu comecei a trabalhar dentro do ônibus na casa de recuperação Manassés, em São Paulo, né? Passei um tempo lá, pouco tempo, mas foi a chave para mim começar a desenrolar dentro dos ônibus, né? Perder aquela timidez com o público. Muita gente, às vezes, você pega um ônibus de 100 pessoas, 170, né? E ali, tipo, acertava umas vendas boas. Aí eu vi, não, isso aqui é bom. Só que era para Manassés, né? Eu levava todo dia 250, R$ 300. Eles tinham uma meta lá para bater que eles queriam
pra gente se manter na casa, entendeu? Tinha uma meta todo dia. Aí eu peguei, né, peguei aquele negócio pra mim, como trabalhar dentro dos ônibus, encontrei mercadorias, né, fui vendo mercadoria. Sempre gostei de vender o que dava lucratividade, né, uma lucratividade boa. E dentro do ônibus, mano, é, é um, é um canto que você tiver uma lucratividade boa, você vai vender muito e vai ganhar bem. Como até já te falei uma vez que eu às vezes trabalhava só até meio-dia e já ganhava uma diária boa. Às vezes pegava 2 ônibus e ia embora pra casa. Só, depois da maneira que desse jeito que eu gostei de trabalhar dentro dos ônibus por causa disso aí. Por causa Você conseguia, você estipulou uma meta ali e você conseguia cumprir sua meta ali diariamente. Às vezes, igual você falou, em 2 ônibus você pegava, você cumpria a sua meta, mas essa meta que você estipulava ali era baseado em que, assim, tipo, pô, eu quero ter X no final do mês, eu preciso vender Não, tanto. porque assim, 2013, 14, ali era uma época que se você fizesse R$ 100, 120, você já tava com uma meta boa, né? Hoje em dia 120 você não faz nada, né? Não pagar as contas mais, né? Nem as contas. Mas ali eu tinha essa meta, né? E ultimamente eu tava com as mercadorias boas, lucro, tipo fone de ouvido, baratinho, de R$ 5, de 7. Tinha as promoçãozinhas, né? Eu vendia 1 por 7, 2 por 10. Aí comprando dois saía R$ 5 cada um, né? Aí o pessoal, muitas vezes, preferia comprar dois pra Na ideia a gente tava pagando mais mais barato. barato, né? E vendia logo de dois, entendeu? Era muito bom. Essa época aí foi uma época que eu ganhei muito dinheiro dos ônibus coletivos. Essa época que você passou em São Paulo aí, que você falou da clínica, você foi transferido daqui para lá ou você morava em São Paulo? Como Não, que eu foi moro essa sempre. parte aí? Essa aí nem eu sei não, gente. Essa aí agora eu mesmo tá sabendo. Não, Sabia da história da clínica, mas eu não tinha sido por aqui mesmo. não, eu sempre morei, nasci aqui em Fortaleza, né? Desde pequeno lá no bairro da Vila, Peri. E, e me envolvi nas drogas, essas coisas, né? Daí eu tive a necessidade de ir pra lá, né? A casa de recuperação, a família toda se reuniu para dar a força, né? Agradeço muito, a melhor família que uma pessoa pode ter. E fui para lá 2000 e acho que 2010, logo quando eu comecei, né? Comecei a trabalhar nos ônibus. 2010. Aí em 2010 mesmo, eu voltei, não passei um mês lá, como eu falei, né? Só passei um mês lá. Macho, eu não gostei sim, você tá com um bocado de gente, dormindo com um bocado de homem, assim, O e ambiente, muitas você não se vezes adaptou muito. sumir as coisas, mano. Sumir as coisas, sumiu umas coisas minhas. Porque assim, lá é muita gente se recuperando, né? Das drogas, né? Então tem muitos que tá lá que não quer se recuperar, não quer fazer o tratamento correto, né? Aí sumi as coisas, aí eu disse, não, se eu vim pra cá pra mudar, eu vou estar me estressando. Então eu passei lá 20 dias, eu acho, só, 20 dias. Aí vim pra cá, assim que eu vim pra Fortaleza, já fui logo atrás de quem vendia nos ônibus, né? Porque na época já existia pessoas que vendiam dentro dos ônibus, já fui atrás de quem vendia, conheci pessoal lá que desenrolava e me passaram as fontes assim, de bombom. Comecei no bombom, viu? Vendendo bombonzinhos, as balinhas, as caixinhas de caramelo. Ganhava bem também nas caixinhas de caramelo, mas era R$ 4 uma caixinha com 12. Aí eu vendia cada um a R$ 2, entendeu? Aí, às vezes, você entrava num ônibus e vendia uma caixa. Porque nas caixinhas que vinham umas. Na caixinha mesmo vinha um jogo dos 7 erros. Aí o pessoal gostava, muita gente ia com criança, né? E as crianças já se divertiam ali dentro do ônibus mesmo. Comia o bombom e ainda se divertia. Mas aí nessa sua volta, quando você retorna de lá e começou a trabalhar no ônibus, você já tinha colocado na sua consciência largar a droga, largar a vida, ou você ainda ficou. Ainda fiquei. Um tempo vendendo, trabalhando, né? Honestamente, para sustentar o vício.
ganhando bem, mas só pra dar dinheiro pros outros, jogar no lixo, dinheiro no lixo, né? É um processo muito doloroso para quem vive, né? Porque assim, você não consegue ter nada, é uma vida que o cara não consegue nem ter um celular, mano. O celular que o cara tiver não vai durar um mês, né? Ao ponto que eu cheguei, né? No ponto que eu cheguei, entendeu? De viver na rua, de ganhar as coisas, trabalhando, de conquistar, mas vender ao mesmo, assim, ganhar e Perder ao perder. mesmo tempo. E que momento que foi a virada de chave aí So, de... Sofrimento, sofri demais, mano. Sofri demais. Eu sempre digo que Deus, ele me, me pegou na unha, né? Aí você vai ficar aqui, essa daí, até eu dizer, não, não aguento mais não. Aí foi a hora que eu decidi procurar um outro rumo, né? Continuei trabalhando nos ônibus, continuei vendendo, mas botei meu joelho no chão, pedi a ajuda de Deus e de lá até hoje consegui. Até hoje estou conseguindo me manter, né? Fazer 9 anos. Nossa. 9 anos limpo, graças a Deus. É. Cara, e é uma transformação muito bem vista por todos, né, que a gente conhece em comum. Quando eu cheguei aqui, eu tenho 8 anos, né, que eu tô aqui no Ceará. Então era recente que você tinha, né, parado, mas todo mundo que vê hoje o Simon assim fala da mudança assim. Então eu imagino que você deu um tantinho de trabalho mesmo assim. Tu não pegou na época que eu dei trabalho, não, não? Não, então não, peguei, eu tenho 8 anos aqui. Mas quando eu cheguei, falavam-se do Simon e tal. Ah, Aí, quando eu conheci o Simon, já conheci o Simon empreendendo, aham. vendendo no ônibus. Para mim já Sim, era um cabo desenrolado e limpo, né? Eu já conheci você nessa situação. Mas quem conviveu fala que realmente foi uma dor de cabeça dei grande por um trabalho. período, né? Dava trabalho, viu? Mas assim, que muita gente possa se identificar com isso, cara. Porque até já passou por aqui no podcast o Portela, lá da Pajuçara, lá, contando um pouco da história dele, que vai muito de encontro ao que você tá falando. Quem quiser até ver esse episódio, é um dos mais assistidos. Meu, ele chegou a estar envolvido no crime de uma maneira e um dia ele virou a chave, hoje vive limpo, de boa, pagou pelo que cometeu, né, de errado durante o período lá que ele teve. Então, assim, são histórias que vai de encontro com muita gente, cara, muita gente mesmo. Então, eu te conheci bem, eu só falava para as pessoas quando eu via você vendendo. Sim. Ei, sai meu próximo rico da família, porque vender, mano, vender é o caminho, mano. O cara quando gosta de vender, Uhum. ele ele tem tudo para se dar bem, para prosperar, Sim. para acontecer. E aí eu sempre tive essa visão sua. Tipo, mano, sai meu desenrolado, mano, sai um... Mas aí agora sabendo um pouco mais assim da história detalhada, então tem todo um processo que você passou que te ajudou a formar esse cara que é hoje, né? Sim. Tudo que você passou te fortaleceu para hoje você estar aí firme e forte com o seu projeto lá, sua loja. É massa. E quanto à família, assim, mãe, esposa, como é que você foi conquistando isso daí aí de tal? Você é o responsável pela sua mãe, né, cara? É, Você hoje em que também dia. já te conheci nessa situação. É você Mas acho que e a quando. dona TT. Eu acho que quando tu chegou, ela já ainda era bem magrinha, acho. Né? Foi na época que eu tava começando a deixar, né, as drogas e tudo. Realmente, E você ela ainda era. sofreu comigo, mano. Ela sofreu muito, mas nunca me abandonou, viu? Nunca me abandonou, assim. Tem mães que vai-se embora, né? Não quer filho que leva as coisas dentro de casa, entendeu? Aí a mãe abandona, mas a minha mãe, quando ela saiu lá da casa da minha avó, que a gente foi morar só, eu botei uma coisa na minha cabeça. Não, nunca mais eu vou mexer em nada na minha mãe. Porque, macho, é covardia. Covardia. Essa pessoa indefesa, né, mano? Minha mãe já era uma senhora e eu disse assim, não, isso é uma covardia, não vou mais mexer em nada dela, vou trabalhar direitinho e desde diante só progresso. Ganhar dinheiro, ganhei dinheiro e hoje em dia eu ajudo ela, né? Muitas coisas. Massa. É, a gente dá pra ver que é muito
vocês dois ali. E é bonito, mano. É bonito ver, não tem acesso, você vai junto com ela. Mano, mãe é mãe. Beijo pra minha mãe que tá lá em São Paulo. Eu vivo longe dela, mas é um amor gigante. Quase todo dia eu falo com a minha veinha. Beijo, minha veinha. Mas, e aí, quando você foi evoluindo aí dentro do ônibus, criando as fontes aí para comprar, Sim, como que veio esse crescimento de mentalidade aí até montar a loja? pois é, dos bombons que eu vendia, né? E depois fui vendo o pessoal do Manassés me vendendo fone de ouvido aí, fone, cabo, essas coisas, entendeu? Aí o pessoal perguntava muito pra mim: "Ei, tem fone aí?" Aí eu, não tenho não, mas eu nunca gostei de perder venda, sabe? Eu vou vender fone, vou começar a vender fone. Aí o pessoal, tem cabo, carregador? Aí eu, não. Aí perdi mais venda, então vou vender cabo também. Aí pronto. Foi assim que eu fui evoluindo, né? O pessoal ia pedindo mercadoria: "Ei, tu tem aquela maquinazinha de cortar cabelo?" Não tenho não, mas eu vou conseguir para ti. Aí pegava o número do cliente, né? E conseguia a máquina e vendia. Assim, o cliente dizia: "Eu quero tal máquina", beleza. Aí eu ia, fornecedor, procurava. Até hoje, mano. Você nunca vai ter os fornecedores. Você vai sempre ter que procurar fornecedor. Tá entendendo? Porque assim, às vezes você encontra um num preço, vai em outro canto, já é outro preço melhor, entendeu? E aí quando você encontra preço melhor, você vai ter uma lucratividade maior, né? Sim. Aí o que acontece? Até Eu melhora a sua fui negociação também, cliente. Às vezes você consegue até repassar um descontozinho porque você conseguiu melhor pro num cliente, preço exato. melhor. Aí o cliente queria, tipo, uma capinha. Aí eu, não, então não. Isso foi assim que eu fui juntando o mercado, eu fui juntando o estoque na minha casa, porque assim, quando o cliente queria uma máquina, por exemplo, que eu falei, aí eu comprava, só uma não, eu comprava umas três. Aí uma eu vendia, as outras duas ficavam lá. E assim eu fui juntando mercadoria dentro de casa, lá no cantinho lá. Fui juntando mercadoria, fazendo estoque, criei um Instagram, né? Um amigo que já tinha um Instagram, que ei, mano, cria um Instagram pra tu, que tu vai vender muito por lá, vai aumentar tuas vendas, né? Uma forma de tu. Beleza, criei o Instagram. Aí o pessoal, quando eu criei o Instagram, o pessoal dizia: "Ei, qual é o Instagram da loja?" Aí eu dentro do ônibus já fiz os cartãozinhos. Aí já ia distribuindo os cartão, ó. Foi aí que cresceu o Instagram da loja, né? Tipo, tu chega no ônibus lotado, sai espalhando os cartãozinhos pro pessoal ali de 70, 10, 15, 20, sei lá, até mais, Começava a começa a seguir. seguir, aí vai acompanhando as coisas e vê coisa interessante, entendeu? E eu lá na minha casa ainda postava as coisas na cama. Botava só o panozinho assim na cama e tchuf, aí começava a mostrar. Aí vendia bem, mano. Até que fui guardando dinheiro, não vou. Aí o pessoal ia buscar as mercadorias lá em casa, mano. Entendeu? Aí não tinha ambiente pro cliente ficar, né? Aí eu, não, vou ficar, abrir uma loja, porque já tem muita gente vindo aqui em casa comprar mercadoria. E comecei a juntar o dinheiro para abrir a loja, fiz empréstimo, fiz. Não, vou abrir logo essa loja. Aí, pronto, abri a loja. Agora o cliente chega lá na loja, num lugar bem Bonito, ar-condicionado. resfriado, né? A loja é massa, a loja é bem Pois é. estruturada. Aí, e tecnológico, tecnologia lá. Todo mundo que chega lá na loja diz assim: "Cara, o Guatemi perde a feio. Cara, tal loja perde a... Porque assim, é muita coisa, mano. Muita coisa. Tem coisa diferente que o pessoal nem conhece. Entendeu? Tipo, eu vendo lá, aqui, ó. Gimbal, estabilizador, né? Eu trouxe aqui um gimbalzinho para mostrar, que lá na loja a gente tem. Fone de ouvido em geral, né? Esse aqui é um controle gamer, tá? Sem fio. Tanto você joga com esse controlezinho aqui, você pode jogar no PlayStation, no Play 3, no computador, entendeu? Mas você falou o negócio de mexer na televisão, ele mexe na Mexe na televisão? televisão também. Eu já, tipo, eu tenho um desses daqui, macho. A minha TV veio com Xbox. Eu consigo jogar com um controle desse aqui na minha TV. Aí, ó. É tecnologia. Agora, voltando um pouco aí, ainda uma pergunta aí que eu tenho para você sobre o ônibus aí, o dia a dia no ônibus. Cara,
é tranquilo pro cara, porque eu vou dar um exemplo lá em São Paulo. Lá em São Paulo, os caras que fazem, são marreteiros do trem, né, que a gente fala, meu, é polícia correndo atrás, meu, perde mercadoria. Aqui é mais tranquilo essa relação? Quando você chegava lá, era bem recebido? Ou realmente vocês já faziam um receio? Não, acho liberado, de boa. Tem uns caras que vai pro ônibus trabalhar pulando catraca, né? Pulando catraca, pedindo dinheiro dentro do ônibus, né? Hoje em dia tem muito isso aqui. E é um modo de ganhar dinheiro, mano. O cara sobe no ônibus ali, um dá R$ 1, porque os próprios passageiros acostumou, entendeu? Aí um dá R$ 1, outro dá dois, outro dá. Aí o cara ganha bem, mano, também, desse jeito, entendeu? Nunca vai deixar de ter. É, pior que existe um documentário aí sobre os pedintes e o cara, nesse documentário, não me recordo o nome, eles comparam um cara que pede no sinal com um professor, com o salário de um professor. E o cara pedindo no sinal, dependendo do tanto de hora que ele trabalha por dia, ele ganha mais que o professor. Sim. Então, assim, o pedinte, além de tudo, se o cara for bom ainda, ele consegue tirar uma renda. Tem pessoas, sim, que tem um coração muito grande, né? Tem pessoas que também tem ganha bem, né? E vai lá dar 50 conto, 50 conto é nada. Aí o cara ganha 50 conto Quer dizer, então quem entrar para vender é mais bem visto ainda, né? Quando você tá vendendo, tá levando um produto, sim. tá... E o pessoal, você foi virando uma celebridade nos ônibus, o pessoal já ficava te esperando já? Tipo, Sim. Ficava me esperando, mas e assim, hoje em dia o pessoal sente falta, mano. Muita gente no Instagram ainda que do tempo dos ônibus disse, cadê tu? Nunca mais vi tu dentro dos ônibus, tudo, onde é a tua loja? Aí tem gente que vai lá na loja, mesmo morando longe, entendeu? Foi um lugar mesmo que me fez crescer muito dentro dos ônibus, mano. Gostei. mas a distância também não é Até hoje problema. eu tenho saudade de ir pra dentro do ônibus. Porque assim, você dentro do ônibus lá, eu era bem à vontade, mano. Chegava logo, ó, não tô aqui pra pedir nada a vocês, tá? Porque assim, muita gente já não dá atenção pra você porque já acha que você vai pedir dinheiro, entendeu? Ou qualquer outra coisa, né? Mano? Fazer palhaçada, sei lá. Mas eu já chegava dizendo, ó, não tô aqui para pedir dinheiro. Eu não tô aqui, né, porque eu tô desempregado, né, porque o emprego tá difícil, né, porque o aluguel tá atrasado, que era tudo que o pessoal falava. Não, eu tô aqui porque o aluguel tá atrasado, o emprego tá difícil, não consegui. Nada disso. Aqui é a minha forma de ganhar dinheiro dentro dos ônibus, ganho bem, tá? Não tô aqui para pedir nada a vocês, pelo contrário, tô aqui para ajudar vocês a comprar barato, uma coisa que às vezes você tá indo pro trabalho, perde um cabo, quer levar um cabo para carregar o celular lá no trabalho, um fone de ouvido, esquece em casa, já compra outro para escutar lá no trabalho também, fica com dois para não estar levando o fone, né? E aí, Tava levando solução, né? eu tô aqui trazendo uma solução para vocês e com preço muito bom, né? Onde é que a pessoa acha fone de R$ 5, de cabo de ouvido cabo de carregador vendia por R$ 10, mano. Na época eu vendia por 7, mano. Cabo de R$ 7. Aí tinha gente que comprava três fones. É o preço que você compra numa loja, né? Entendeu? E dentro dos ônibus aí, alguma história, alguma situação que tenha acontecido aí que marcou aí Muitas, viu, mano? Muitos assaltos. Já presenciei assalto dentro do ônibus. Só que eu sempre fui esperto, né, mano? Ladrão lá roubando o pessoal. E eu com a bolsona, as bolsas que eu andava era desse tamanho, cheio de mercadoria. Aí o pessoal, os caras vindo roubando o ônibus lá e eu tô vendendo, viu? Só entrei no ônibus aqui pra vender mesmo. Não, você tá vendendo? Ninguém vai mexer com você, não. Tá vendendo? Tá bom, então ninguém vai mexer com você, não. Eu disse logo, não, eu sou vendedor, ó. Eu disse logo, sou vendedor. Não, ninguém vai mexer com você, não. O trabalhador lá, eles roubaram, aí tu tava trabalhando. Vendendo no ônibus tá liberado. É de boa. Eu não vou custar pra entender o raciocínio desses caras. Mas ainda bem que tu saía ileso, tu saía. De boa, foi, mas foi só uma vez, não, foi várias, mano. Várias. Tu fazia muito quilinha aqui? Quilinha que você fazia aqui? João Pessoa, Washington Soares. Porque assim, ó, procurava avenida grande, porque você pega um ônibus aqui,
Aí já desce, já pega outro, já desce, já pega outro, já desce, já pega outro, entendeu? Aí você não entrava pra bairro, mano. Quem trabalha em ônibus sabe que não é bom entrar pra bairro, porque o ônibus de bairro demora muito, entendeu? Você passa, tipo, você desce na parada dentro de um bairro, você vai passar lá meia hora esperando o ônibus vir. Aí como a gente, né, particularmente, trabalhava com bilhete único te dá 2 horas pra você ficar integrando, entendeu? Aí eu procurava pegar uma avenida que toda hora vai ter ônibus, tipo João Pessoa. Lá passa várias linhas, né? Linha que vai para Picu, que vai para vários pro centro, entendeu? Aí não para de passar ônibus não. Então lá é um canto que na Oscar Soares também, Avenida Grande assim, bom para ganhar dinheiro. Ligeiro, mano. Porque assim, é rápido, é rápido. Às vezes em 2 horas você faz R$ 150, ligeiro. Porque você desce do ônibus aqui com 70 pessoas, já sobe no outro com mais 70, já desce passa 15 minutos dentro do ônibus, sobe no outro com mais 70, com mais 100, sei lá, ônibus lotado. E dali você vai vender, acertar umas vendas boas. Cara, você vê como a venda gira o negócio, né? Além de tudo, tem que ter estratégia, né? Não é qualquer um, então, que entrar dentro do ônibus que vai sair vendendo. Tem toda uma estratégia, então. Você falando aí, eu só analisando as lógicas que tem nisso aí, mano. Sim. E tipo, pô, você tá no lugar onde você consegue fazer integração rápido. Então fica as dicas aí, ó. Pra quem quiser começar aí, ó, na venda no ônibus, não é só, pô, entrar em qualquer ônibus, não. Tem que ter uma estratégia. Fazer o bilhete. Cara... Primeiro tem que fazer logo o bilhete único, né? Aí o bilhete único lá é a chave para não estar dentro do ônibus pedindo passagem. Porque, como eu te falei até semana passada, né? Você sobe dentro do ônibus, às vezes eu passava lá, o quê? 10 minutos pedindo passagem, ninguém não chegava um cristão para passar uma passagem, doar uma passagem, né? Que se o cara tinha um cartão desse, ele nem pagava por ela, né? Você falou mas bloqueia, mas bloqueia, mano. Tem uma bloqueia? câmerazinha, bloqueia. Se ele passar a minha, aí e com o cartão dele, né? Aí lá eles veem que ele tá passando para outra pessoa, entendeu? Mas só que assim, mas tem muita gente que tinha um passe card, né? Que recebe, às vezes nem usa, mano. Tem gente que recebe um passe card com R$ 300 de passagem lá e passa um mês encostado e nem usa. Aí tinha gente que tinha passagem, mas sim, não abriu o coração para doar, né? E eu até entendo que só o que tem a gente não pedindo, né? Passagem, né? Não quer fazer um bilhete único, entendeu? E quando eu ficava lá 10 minutos pedindo a passagem. Aí vinha quando eu dizia assim, eu vou dar um fone para quem passar minha passagem aqui. Aí vinha 3 correndo. Aí, já estratégia. Aparecia ligeiro gente para pagar a passagem, né? Mas eu só dava o fone quando eu via que ninguém ia passar. Não, ninguém vai abrir o coração, não. Aí ia lá e dava um fone. Mas foram quantos anos dentro do ônibus? Acho. 2010. 13 anos. Até 2013. Não. 2010. 2010, até 23 que você abriu a loja? Sim, 13 anos. 13 anos. 13 anos foi. 13 anos dentro do ônibus. Que massa, hein? É uma vida aí, né? Muito tempo. Até, mais um episódio aí que vocês podem assistir aí do EDS Podcast, o do Abu, da Pereba. Só que o Abu, ele era artista dentro dos ônibus. Aí tem até um verso que ele fazia dentro dos ônibus, e tem um corte desse no meu Instagram com muita visualização. O Abu, ele entrava fazendo arte dentro ele é de circo, hoje em dia tá bem zaço, faz propaganda aí da Cajuína. Um abraço, Abu. Mas o mais interessante é que ele se tornou uma figura dentro dos ônibus. Tipo, muita gente de Fortaleza? Muita gente. Não, de Maracanaú. Eu acho que ele fazia Fortaleza, porque ele faz muito trabalho de arte aqui pra Fortaleza. Mas o mais interessante foi isso. Quando eu postei o vídeo, muita gente foi lá comentar: cara, eu lembro desse cara do ônibus. Pô, eu lembro desse cara, mano. Pô, eu já. Não, muita gente vai se lembrar. Um bocado de gente vai se lembrar disso. Eu acho que vai acontecer isso aí também, quando postar. Porque é a mesma coisa que a gente trabalha em eventos. Às vezes, 300 pessoas te vê, mas você não vai lembrar das 300 pessoas. Então acontece, às vezes, eu estar no lugar e as pessoas chegarem, oi, aí, beleza, e eu não lembrar quem é. Não, eu te vi lá no São João de Maracanaú. Eu estava lá fazendo foto, a pessoa me vê, mas eu acabo não guardando as fisionomias.
E isso vai acontecer contigo também. Muita gente vai ver esse É? episódio assim e vai falar, pô, lembro desse cara. Não, isso acontece muito. Eu passo nos cantos e, "Ih, beleza, sabe quem é? Beleza. Isso é bacana. Agora fala um pouco mais aí da loja lá agora também pra galera saber onde fica, como encontrar. Fica no Mudubim, né? Bota só colocar MS Acessórios, Marcel de Brito, vai dar lá no meu endereço, né? Bem facinho. Foi tu que criou lá pra mim, não foi o negócio do mapa lá, baixar? Foi. E Então, agora, né, tá nascendo, né, agora a parceria, né, tá trabalhando mais próximo aí da MS Acessório, fazendo uns conteúdos lá, porque assim, é algo que eu já admiro muito, assim, o jeito que, da sua maneira, você já tem desenrolado, tem feito, né, a gente vê que você movimenta o Instagram de você, seu não para, tá sempre ali postando, agora a gente vai tentar chegar com uma ideia um pouquinho diferente, de criar alguns conteúdos, mas muito trazendo essa essência que eu falei pra você várias vezes na reunião, o personagem que você virou. Você virou um personagem da sua página. E aí, tropa, né? Que você fala? não é, tropa. Fala tropa, e tropa. E a Eu gente falei uma vez, aí os caras, "Ei, mas legal, tropa." Aí eu, pronto, agora fala ficou tropa. diferente, mano. Muita gente começa, e aí, galera, e aí, pessoal. É o seu perfil comunicativo, mano, virou, tipo, e aí, tropa, já virou uma assinatura. Ah. Quando as pessoas ouvirem, elas já saber que. Não, é normal você ver assim aquelas pessoas que aí blogueiro, sei lá, as pessoas que falam tropa, né? Mas aí, um vendedor tem uma loja, né? Tá nesse mesmo ritmo aí, o pessoal acha diferente. Muito massa. E a sua linguagem, mano, de quem vem do ônibus, fala uma linguagem fácil, popular. Então não tem muita firula. Então, assim, isso hoje gera muita identificação. Então a gente fala isso também para os nossos clientes. Temos que humanizar as redes sociais para que ela funcione. Não é só vender. Ah, vou estar toda hora ali. Ah, tal produto, tal produto, tal produto, tal produto. Chega uma hora as pessoas não querem mais entrar na sua página porque já não tem mais nada de novo. O legal que a gente vai trazer na sua página agora é exatamente isso. É o dia a dia, é a interação, é mais de você, do bebê que sempre tá lá, às vezes lá contigo lá, eu vejo você dar uma filmada lá. O pessoal Temos o gosta. Mikael, que a gente vai botar ele para Vamos para aparecer às vezes. E essa rotina ali vai mostrar que a MS Acessório, além de vender produto, meu, é um ambiente massa, acolhedor. Que ele falando aí de distância, entrega. Fala da entrega aí. Pediu, tu manda o Uber levar, não manda? Hoje facilitou muito, né, a questão do Uber. Tem gente que não confia, mas graças a Deus até hoje nunca aconteceu de um Uber extraviar a mercadoria. Assim, pelo contrário, aconteceu dele não encontrar o endereço, mas guardar a mercadoria, né? Muito deles guarda e depois entra em contato e acaba entregando lá para o cliente. Ou entregando para mim, às vezes o cliente não quer esperar, eu mando outra mercadoria lá de novo e ele vem e deixa Cara, para mim, volta, devolve, mas sempre devolveu. O então, pessoal da assim, Uber aí tá de parabéns. toda possibilidade de assunto, de roteiro que a gente puder criar lá dentro, a gente vai criar para a galera se aproximar mais da MS Acessório e se tornar uma página que a galera queira entrar, queira participar. Até para quem olhar lá, tem um vídeo seu com o Probation, né? Conta um pouco aí como é que foi essa situação. Ele até comentou esses dias comigo aí em off, mas fala aí como é que foi. Ele estava no centro, né? Viu que ele estava lá Sim, gravando. gravando na ótica, cara muito humilde ele. Ele, ele saiu lá de dentro da loja, né? Da ótica lá que ele tava gravando e veio falar comigo. Se eu nem conhecer ele. Ei, beleza, meu chapa? Ah, beleza. Vamos gravar aqui, eu chamo ele. Bora gravar um vídeo aqui? Na hora, bora. Como é o nome da loja lá? Tá, MS Acessórios. Aí ele, bora gravar. Eu, não, peraí, deixa eu botar o filtro aqui pra. Grava feio mesmo. Não é feio mesmo, grava assim mesmo. Mas o cara é muito humilde, mano. Ele veio lá de dentro e deu dessa moral. Bacana, vamos abrir mais caminhos aí. Tem vídeo seu aí com muita visualização já, então já é uma celebridade digital aí. Então É, vai botar só uma cerejinha no bolo aí para ajudar. é assim. Muito bom. E é isso aí, Simon. Manda uma mensagem, um recado aí pra galera. Eu acho assim, um dos pontos também é se admirar de seu, da sua mãe, assim, eu acho que é a fé que hoje vocês também carregam. Reconhecer que foi Deus que, né, transformou, que te deu forças. Isso aí é fundamental, cara.
Jamais é a gente sozinho, sempre a gente vai ter Deus ali nos amparando, nos ajudando. Então eu queria muito assim que você também pudesse deixar uma mensagem para a galera que tá de repente numa situação precisando de ouvir de repente uma palavra para criar esse fôlego, essa força, e vindo de uma pessoa que realmente passou por isso e superou, é mais fácil do que às vezes vir de outra pessoa que sempre esteve bem, tipo, nem sabe a dor que o cara sente e quer compartilhar às vezes uma mensagem. Você não, cara, você sabe o que é, sabe como é, e hoje tá bem aí. Eu acho que é uma pessoa que pode realmente falar diretamente aí com quem tá nessa Quem passou situação. por isso, né? Porque assim, eu via, mano, eu ficava muito no terminal, sabe? No terminal, eu aprendi a ganhar dinheiro lá mesmo. Sim, com 50 centavos. 50 centavos. Às vezes eu ia com 50 centavos. Transformava esses 50 centavos em muito dinheiro. Chegava lá, sim, uma cartelinha de partilha era 50 centavos na época. Aquelas que vem um chicletinho, partilha Flix. Aí vinha, numa cartelinha vinha 8 a 10 chicletezinho. Era 50 centavos uma cartela. Eu vendia 2 conto. Aí, de 2 conto, comprava 4. Lá dentro do terminal mesmo. Lá dentro do terminal tinha uma distribuidora assim de bombom. Mano. Aí eu comprava 4. Aí, de 4 já fazia o quê? 6, vendia a 2, né? Fazia 8. 8, né? Aí já comprava meia caixa. Meia caixa vinha 12. Eu vendia Aí 24. já comprava uma caixa. Aí já começava a lucrar, entendeu? Com a caixa lá dentro do terminal mesmo, nas filas dos ônibus. Divulgava nas filas, mano. Sim, na fila do 30, na fila do 27, né? Que é O número dos ônibus aí. O número do ônibus, é. O 27 é o Siqueira Papicu Aeroporto. Aí eu ia na fila, né? Já tinha muita gente na fila, né? Lá mesmo você vendia umas 5, 6, aí já ia pra outra fila, aí vendia mais 5, 6, aí pronto, fazia dinheiro lá no terminal, já comprava 2 caixas, enchia a mochila e ia pra dentro dos ônibus, com 50 centavos, entendeu? Fazia o negócio virar, mano. Tem gente que tá aí nas drogas, né? Eu passei por isso, eu vi nas drogas, mas eu ia lá e levantava o dinheiro dessa forma, entendeu? Dessa forma, vendendo, lucrando, vendendo e saia para os ônibus. E eu quero deixar o recado que eu quero deixar para quem tá nessa vida, quem usa droga. Eu sei que tem muito. Quem fuma pedra, ele quer parar, mano. Ele pensa em parar. Todo mundo que usa droga não vem dizer para mim que quer viver nessa vida até morrer, não, que não quer. Uma hora ele pensa em parar, né? De tanto sofrimento. Então, se você pensa em parar, acredite, bota o joelho no chão, que só quem pode dar essa força é Deus. Só quem pode dar. Que deu essa força para mim foi Deus. Eu reconheci que eu mesmo não conseguia, né? Eu chorei, eu tenho o joelho no chão chorando. Eu não consigo. Não tenho força para sair. Eu até passava com a minha própria força. Eu passava 2 semanas, 1 mês. Aí é a pior coisa. Você passa assim 1 mês, 2 meses sem usar droga. E cai. Porque assim, 1 mês sem usar droga, eu juntava dinheiro, eu comprava um celular, mano. Entendeu? 1 mês sem usar droga, eu comprava um celular e quando eu vendia para usar droga, o celular, tipo, eu comprava por 200, 300 e vendia por 100. Aí no outro dia, você usava de droga, no outro dia você não tinha mais nada, né? Aí vinha aquela depressão. Então você que tá nessa depressão aí, atrás de sair, né, parar, bota o joelho no chão, com fé, né? Diz para Deus que não consegue, chora e Deus vai escutar o seu clamor e vai tirar você desse fundo do poço. É isso aí, cara. Quero agradecer aí a sua disponibilidade de estar vindo aqui, participar, contar um pouco aí da sua história, compartilhar isso aí. Nossa audiência é muito voltada para o público empreendedor, então acredito que muitos empreendedores vão escutar a sua história, mas eu quero que fure um pouco essa bolha agora aí, alcance aqueles que ainda não empreendem, que possa iniciar um empreendimento, que o ônibus seja uma opção, mas que de repente desperte no cara até outras ideias, né?
mas que ele possa, de repente, pegar esses 50 centavos e sair dentro de casa para construir algo mais, cara. Porque quem ainda quiser saber mais, eu acho que o Simon é totalmente aberto. Entra lá no Instagram, bate um papo com ele lá e vai ver o quão bonito é o projeto de vida dele hoje. Família, tem filho, a esposa, tá bem estabelecido. Sim. Tem um cara que viralizou com esse negócio aí, mano, lá em São Paulo. R$ 1. Ele comprava um objeto lá, que eu não tô me lembrado aqui o que era, e aí multiplicava, e quando ele foi no final do dia, não sei se tu já viu esse vídeo Eu acho que eu aí. já vi. No final do dia, eles, ao tanto de dinheiro que eu tô aqui, ó, com R$ 1 eu comecei, ó. E você disse que não tem emprego. Aí. Né? Eu já vi um cara com água fazendo um esquema desse, o cara fazendo o cálculo também da água, vai lá e compra água, vai vendendo o tanto que dá de dinheiro no final do dia. Por exemplo, nós tem até o Rick Chester aí, que era vendedor de água e agora é palestrante aí no mundo inteiro. Então, assim, a venda é um caminho. Às vezes eu até falo que é meio talento mesmo, porque tem gente que jamais consegue oferecer alguma coisa para os outros. Mas se a pessoa tiver a coragem de iniciar vendas, é um caminho que constrói muita coisa mesmo. Você consegue. Sim. E temos muitas referências aí no mundo aí. Flávio Augusto, todo mundo era vendedor e hoje em dia os caras estão. Começou de baixo, né? É. Não, e começa trabalhando às vezes para os outros com venda. O Flávio Augusto ele vendia curso de inglês. Hoje ele é dono de escola de inglês. Já foi dono até de time de futebol. Então, assim, tem uma galera aí que, através da venda, o Rick Chester, que eu falei, ele vendia água lá no Rio de Janeiro. Aí, lá na Mangueira, lá, foi vendendo água, virou palestrante, deu um boom aí, que um dia um cara viu ele vendendo, ele tinha meta. Ele não voltava para casa se ele não vendesse, eu acho que 28 garrafas de água. Caixa, né? Saía com as caixas de água. Não, a história do 28 teve uma vez que ele precisou oferecer 28 pessoas para uma comprar. Se ele desistisse na 20ª, ele não tinha feito a venda, mas ele não, ele foi lá. São histórias fantásticas, mas de pessoas que começou com venda. Então, assim, me identifico muito com essa história, porque eu escuto muito a história desses caras. Nunca trabalhei com venda direto, mas hoje o que a gente faz na agência, basicamente, é vender para os nossos clientes. Então, a gente cria estratégias, cria conteúdo, faz tráfego pago, para, no final, virar venda. Então, quando eu bato papo com pessoa que vende assim direto, assim, começa a pipocar um monte de ideia na cabeça aqui de coisas que a gente pode fazer. Sim. E até conteúdos que a gente pode gerar aí através desses conhecimentos. Então, fica aí meu agradecimento e tá aberto aí para você deixar um alô, um tchau, um agradecimento aí, fica à vontade. Quero agradecer só a minha mãe, né, que nunca me abandonou, minha esposa também, que acreditou em mim, e a Deus, primeiramente, né? A Deus pela força por me dar a força para dar a volta por cima. Isso aí. E é isso aí, galera. Quem acompanhou o nosso episódio aqui do podcast, assista outros episódios, como eu citei aqui, tem muitos episódios aí. A gente já deve estar chegando perto do 100º episódio. Então tem muita história contada aí, muito conteúdo a ser compartilhado. Então acesse, se inscreve no canal aí e até a próxima.